Bom dia a todos. Meu nome é Djalma Frasson Júnior. Eu trabalho para a BCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, pertenço à Regional Sul, e serei o moderador de vocês no nosso treinamento de hoje. Bom, o treinamento de hoje será sobre pavimentos urbanos de concreto, uma iniciativa da BCP em parceria com Paraná Cidades, associações de municípios sul-paranaense, dos municípios Centro-Sul, municípios dos Campos Gerais e da Associação de Arquitetos e Engenheiros de Ponta Grossa. Bom, esse treinamento será dividido em 2 módulos. Hoje nós abordaremos a importância das vias na qualidade de vida do cidadão, vantagens técnicas e ambientais, competitividade atual e custos, aspectos de projeto e dimensionamento e finalizando com projetos referenciais para tipologias urbanas. Bom, a apresentação hoje será conduzida pelo engenheiro Alex Maschio, gerente da BCP Regional Sul. O Alex é engenheiro civil, formado pela PUC do Paraná, especialista em planejamento e gestão de negócios e também em gestão pública, mestrando em planejamento urbano pela UFPR. O Alex também é professor da RTG, da FESP e atua na BCP desde 2005. Bom, Alex, eu vou passar a palavra para você. Bom trabalho. Perfeito. Obrigado, Djalma. Bom dia a todos. É uma satisfação tê-los aqui, né, ouvintes, participando desse nosso treinamento. Parabenizo a todos pela disponibilidade de tempo, né, por estar aqui conosco e por despender um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que é tão exíguo, é tão escasso, né, para a gente discutir um pouquinho a questão do pavimento urbano de concreto e buscar levar a vocês algumas informações interessantes aí do que está acontecendo no Brasil e das perspectivas desse sistema construtivo, né? Que a gente percebe que tem um potencial muito grande e é ainda hoje muito subutilizado aqui no nosso país. Então, como o Djalma colocou, né, o propósito é um treinamento mais completo, que a gente dividiu em 2 dias para ficar um pouco mais leve para quem está nos assistindo, né? Então, hoje a gente fala da parte de um contexto geral, contextualiza, fala das vantagens do pavimento de concreto e fala de projetos rapidamente, e amanhã a gente foca na parte de execução, certo? Para aqueles que não conhecem a BCP, né, antes da gente entrar a fundo no foco do nosso trabalho aqui hoje, só dando uma pincelada, a BCP é uma entidade privada sem fins lucrativos, mantida pela indústria do cimento, cujo objetivo é auxiliar a fabricação do cimento e desenvolver o mercado de produtos e sistemas construtivos à base de cimento, sempre com foco na qualidade, na harmonia ambiental, na união da cadeia produtiva e na ação institucional. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui, né, esse treinamento, levar os dados, as informações às prefeituras, aos órgãos públicos, às autarquias estaduais e tudo mais, e federais, todo esse processo faz parte do nosso dia a dia, assim como controlar a qualidade que está saindo lá do cimento, lá nas fábricas, para que chegue a vocês um produto com qualidade. A nossa entidade tem atuação em nível nacional, a grande maioria das indústrias que atuam no Brasil participam da BCP, né? E para exemplificar, eu coloquei aqui as 4 empresas que atuam no sul do país, que são associadas nossas, né? Que representam aqui na regional onde eu atuo, esse corpo todo de indústrias de cimento atuantes no Brasil. E hoje o nosso objetivo, obviamente, é falar do pavimento de concreto, mas antes disso eu queria fazer um contexto um pouquinho maior com vocês e discutir um pouquinho a questão da cidade, para aí sim a gente chegar, né, uma discussão rápida, partindo da cidade, chegar na nossa rua e no papel do pavimento em si. E para começar essa discussão, eu queria comentar com vocês aqui e abordar essa temática. O que faz uma cidade atraente? Será que essa visão de calçadas deficitárias, sem acessibilidade, sem cuidado, ou a gente trabalhar com calçadas de qualidade, né? O que atrai mais, né? Tanto turismo, quanto investimento, quanto as pessoas a usarem o espaço público, né? As vias.
uma rua nos moldes que a gente está acostumado, né, a ver, né, como ligada ao desenvolvimento, né, por muitos anos essa imagem foi a caracterização do desenvolvimento, né, desmata tudo, abre um loteamento, abre uma via, quase sem calçada, abre o espaço maior possível para o carro e, e fica essa imagem dura, né, sem vida, ou uma rua arborizada, bem cuidada, com trabalho paisagístico, né? O que é mais interessante do ponto de vista de atração, né? Vias escuras, com uma iluminação precária, ou um espaço bem iluminado, né? A questão da criminalidade, por exemplo, o quanto isso impacta, né? No ponto de vista da criminalidade. Uma via destinada para os carros, né? E aí a questão maior do que a gente discute sempre, né? Não, nós vamos aqui focar em pavimento de concreto, mas não tem como fugir dessa discussão, né? A nossa visão de projeto de ruas no Brasil está muito voltada a isso aqui, que a gente já viu que não deu muito certo no mundo inteiro e que a gente tem uma dificuldade grande de lidar depois com os engarrafamentos. Né? Quanto mais espaço você abre para os veículos, mais eles vão tomar esse espaço. É natural que esse movimento aconteça. E aí nós viajamos para a Europa, viajamos para outros lugares e vamos lá buscar exatamente o quê? Exatamente o oposto daquilo que nós, de certa forma, estamos projetando aqui, né? São cidades, ruas que privilegiam circulação de pedestres e bicicletas. Então, precisamos mudar um pouquinho esse contexto. Isso é tão importante que vários estudos estão sendo feitos nesse sentido, e um dos que eu gosto de destacar é esse do Michael Covill Anderson, que ele compara espaços e ele chama de arrogância do espaço, mostrando numa área quantas pessoas estão circulando e o espaço que está destinado a elas, e quantos carros estão circulando e o espaço destinado a eles, como essa conta não fecha. Então a gente precisa realmente repensar os nossos projetos. E toda essa discussão, ela tem como objetivo simplesmente dizer que a rua não é simplesmente o pavimento, né? Ela é um conjunto de fatores, de infraestrutura que tem que estar galgada aí numa técnica, galgada num projeto bem feito, para que seja contemplada e que seja que haja um projeto que beneficie como um todo a população. Então eu preciso, além do pavimento, pensar ciclovias, cada vez mais, né, a gente trabalhar com as ciclovias, incorporá-las no nosso sistema viário, né, um modal não motorizado que ajuda na saúde pública, tem só benefícios, né, não polui, e a gente acaba relegando ele a um segundo plano. Precisamos dar uma atenção um pouquinho maior nesse sentido. Calçadas, né? Calçada, por que a gente trata tão bem a via, que é para a circulação do automóvel, e a circulação do pedestre, né? Sendo que praticamente 70%, 80% das movimentações diárias dentro de uma cidade são feitas a pé, né? E aí a gente trabalha com a calçada deficitária, pequenininha nos cantos, e deixa o nosso leito carroçável enorme ali para os veículos. A drenagem, como que eu posso trabalhar melhor a drenagem no ambiente das ruas, né, no espaço público, arborização, iluminação, mobiliário, sinalização, todos esses aspectos têm que estar envolvidos dentro da discussão de uma rua urbana. E, obviamente, o como eles vão impactar. Então, vamos discutir mobilidade, eu preciso discutir uma forma, um projeto novo para as minhas ruas que privilegie e que traga à tona essas questões novas da mobilidade. Por exemplo, como que vai ser a interface dos veículos com os patinetes elétricos, com os monociclos, com esses veículos novos elétricos que estão surgindo, né? E que a gente tem até então uma dificuldade de interagir, né? Nós não temos isso muito bem definido, regulamentado. Precisamos começar a trabalhar esse assunto. Questão da saúde, né? Então, como eu posso pensar na minha rua urbana de forma a ajudar, inclusive, na saúde? A questão da segurança viária, por exemplo, como eu penso o meu projeto para reduzir o número de acidentes, para gerar menos problemas para a saúde pública, como eu penso o meu projeto para incentivar as pessoas a praticarem mais esporte e assim conseguirem uma saúde melhor,
né, tratando obesidade, tratando hipertensão e todos aqueles outros aspectos que tanto danificam, né, e prejudicam a nossa saúde pública como um todo. A questão da segurança, né, eu mostrei rapidamente ali, né, a questão, o ponto da iluminação, por exemplo. Se eu tiver um espaço mais bem iluminado, obviamente que eu vou impactar na segurança, eu vou diminuir a propensão da criminalidade. O lazer, né, projetar a minha rua também com esse foco do lazer, né, resgatar um pouquinho daquilo que a gente tinha antigamente, do uso da rua para as pessoas interagirem, se divertirem, a cidadania, né, refletir a identidade das pessoas com aquele local com que elas vivem, né, traduzir a imagem do espaço público de uma tradição, um viés, a cultura local e trazer isso para o espaço. E, obviamente, fechando tudo isso, a qualidade de vida, né? Como que eu faço para a minha rua, para o meu projeto, impactar diretamente na qualidade de vida? E aí, evidentemente, que o nosso curso é focado em pavimento, e hoje o que nós vamos trazer de discussão é, dentro desse contexto todo que eu coloquei de rua, de projeto, de contemplar todos esses aspectos, como é que eu encaixo o pavimento nisso e o que o pavimento de concreto nos traz de vantagem nesse sentido como um todo. E aí eu começo dizendo, como é que estão as nossas ruas, né? Será que elas estão com qualidade? Será que são vias que estão sendo projetadas de acordo? Ou será que são vias que estão sendo relegadas a um comum, a um hábito de projeto, de desenvolvimento que a gente tem no Brasil, de trabalhar sempre da mesma forma, com soluções muitas vezes tecnicamente não válidas, né? Algumas das imagens aí que vocês veem são antipós, né? Então, soluções técnicas totalmente deficitárias e que vão exigir um investimento contínuo de manutenção, não proporcionam um ambiente agradável. E se vocês olharem nas imagens aí que eu coloquei para vocês, todas elas não contemplam aqueles aspectos que a gente falou, né? Então, o pavimento em si está ruim, mas não, você não vê pessoas nas ruas, você não vê mobiliário, não vê uma iluminação adequada, arborização deficitária. Então, a gente precisa realmente repensar as nossas vias. E por que os pavimentos de concreto podem nos ajudar nesse contexto? Eu costumo dizer e eu gosto de trabalhar nessa linha de pensamento, que a gente tem que pensar com viés de sustentabilidade. Praticamente em tudo que a gente faça hoje, e para a gente manter o nosso planeta aí de acordo, né, a gente tem que levar as coisas para o equilíbrio, para a sustentabilidade. Mas não só aquela sustentabilidade como se costuma entender por aí, né, sustentabilidade ambiental, né, não é sinônimo. Sustentabilidade não está ligada somente com a questão ambiental, mas é a sustentabilidade no seu tripé macro, que é sim a parte ambiental, temos que nos preocupar com ela e nós vamos ver isso, mas tem também a parte social e tem a parte econômica. Não adianta eu fazer um projeto maravilhoso do ponto de vista ambiental, mas que não seja sustentável economicamente. Não faz sentido eu ter algo que economicamente é interessante, mas que não me contribui no social e no ambiental. Então, nós temos que levar em consideração esses três aspectos, e é dessa forma que eu vou trazer as características do pavimento de concreto, abordando cada um desses três pilares. O primeiro deles, no aspecto social. O que o pavimento de concreto pode nos trazer de interessante? Primeira coisa, ele não sofre deformação plástica, fundamentos, trilhos de roda ou buracos. Então, de cara, o pavimento, em função dessa sua característica, ele já não proporciona aquelas imagens feias de pavimentos deteriorados que a gente vê nas cidades, de afundamentos, trilhos de rodas, ajuda e contribui muito no rolamento e no fluxo, né, nos corredores de ônibus, principalmente, né, não tendo as paralisações, a dificuldade de circulação dos veículos, né, a questão das plataformas, das portas dos ônibus, né, do nível das portas. Então, você tendo um pavimento que não sofre deformação vai contribuir nesse quesito também. Então, primeiro aspecto social nisso, e obviamente dá uma satisfação muito maior para as pessoas que estão ali. Segundo ponto é que o pavimento ele tem
normalmente ele é feito uma texturização, tá? Sobre o pavimento de concreto, essa texturização varia de acordo com o uso, obviamente, né? Mas ela tem um objetivo ali de quebrar essa lâmina milimétrica de água que tem sobre o pavimento. E quebrando isso, o pavimento de concreto elimina o fenômeno da aquaplanagem. Então eu tenho um viés de segurança viária aí em função desse não acúmulo de água na superfície do pavimento, né? Dessa dissipação mais rápida da água na superfície do pavimento. Ainda nessa linha, um outro aspecto muito interessante é a questão da menor distância de frenagem, porque a própria abrasividade do concreto, a rugosidade superficial, obviamente que isso dependendo do nível de textura que você vai dar, né, mas mesmo praticamente sem textura, o concreto já tem uma abrasividade suficiente para reduzir a distância de frenagem de um veículo. Então, nesse gráfico, para vocês terem uma referência, com uma Chevy, com um veículo comum a 95 km por hora, quando eu tenho uma pista úmida com trilho de roda, no pavimento asfáltico são 134 metros para frear, enquanto no pavimento de concreto 96. E ali tem um asterisco no pavimento de concreto, porque o pavimento de concreto, como a gente já viu, não forma trilho de roda. Então tem essa diferença. É 40% a menos de distância de frenagem. Aí vocês podem estar se perguntando, Alex, mas no ambiente urbano, um veículo não anda 95 km por hora. Sim, ele vai andar 60 km por hora, 50 km por hora, mas mesmo assim a distância de frenagem será 40% menor. Se a gente está falando de uma distância de frenagem de 15 metros, tira 40%, são 6 metros a menos. Né? Isso é o suficiente para evitar uma série de acidentes, uma série de atropelamentos que impactam diretamente na nossa conta pública aí da saúde, né? Que geram gastos para as prefeituras, para os governos estaduais e que impactam diretamente até mesmo no investimento na infraestrutura, porque eu tenho que tirar recurso que eu poderia estar investindo em infraestrutura para cuidar aqui da minha saúde. Então, poderia ter um trabalho maior. E vários exemplos que a gente tem comprovam essa tese de uma forma muito efetiva, né? Cidades que já implantaram situações parecidas com essa, reduzindo muito o seu número de acidentes, principalmente em cruzamentos, em acessos, em virtude da utilização de um pavimento diferenciado. Outra questão muito interessante é a questão da reflexão da luz. O pavimento de concreto, por ele ser mais claro, ele reflete até 30% a mais de luz. E, obviamente, isso vai me gerar uma economia de 30% a 60% de energia elétrica. Isso é um estudo do Pace Becker, né, publicado em Buenos Aires em 99. Se vocês buscarem na internet, vocês encontram esse estudo. E onde ele mostra que de cada 3 postes, ele poderia tirar um mantendo o mesmo nível de iluminação naquela região, simplesmente pela tonalidade do pavimento. Então, olha o benefício social que isso traz, né? Eu posso ter uma região muito mais bem iluminada, com um custo menor, não só no investimento para iluminar essa área, mas na manutenção ao longo dos anos, né? Porque eu tenho menos postes, menos estrutura, então eu vou ter menos lâmpadas, né? Eu vou ter menos gasto ao longo do ano para a gestão pública. Isso é um ganho social enorme, principalmente quando a gente fala do viés da segurança pública, e obviamente que isso proporciona um ganho muito grande também no que diz respeito à questão da segurança viária. Porque se eu tenho um pavimento mais claro, o veículo está enxergando mais longe, está visualizando um espaço maior e, evidentemente, vai proporcionar uma segurança maior para o ciclista, para o pedestre e para todos que estiverem utilizando aquela via, para o próprio automóvel, né? Um outro aspecto interessante aqui é que a produção do concreto consome 3 vezes menos energia que a do asfalto. Isso na análise do ciclo de vida como um todo. Então, desde a extração da matéria-prima, a produção do cimento, produção do concreto, dos agregados, até chegar lá e implantar na obra, fazendo a mesma comparação com o pavimento asfáltico, nesse processo todo o concreto consome 3 vezes menos energia.
consumindo menos energia, é um ganho social muito grande, né, e ambiental, porque eu estou impactando diretamente aí a questão da sustentabilidade. Esse aspecto bastante interessante também, né, da iluminação, eu gosto sempre de trazer esse gráfico do Tenente Coronel Vosni. Eu vi uma apresentação dele em 2016, em que ele traz o triângulo do crime. E a explicação é a seguinte: o crime ele tem 3 fatores que impactam diretamente a sua propensão de acontecer. O primeiro fator, obviamente, é o ofensor, que tem a intenção de cometer o crime, né? Então, ele num olhar mais amplo, ele tem uma responsabilidade aí de praticamente 33% do acontecimento do crime, né? 1/3 desse processo. Um outro pilar disso é a vítima, que se coloca numa situação propensa a que aquele crime aconteça, né? Obviamente que o crime acontece objetivamente por uma intenção do ofensor, mas a vítima se colocando numa situação, ela contribui para o acontecimento desse crime. E o outro terço desse triângulo cabe à infraestrutura. Então, o ambiente guardião, como o Tenente Coronel Vosni colocou, é responsável por reduzir em até 30%, 33% a probabilidade da criminalidade acontecer. Então, eu tendo um ambiente bem iluminado, com circulação de pessoas, que promova o uso desse espaço, a probabilidade é de eu ter a criminalidade caindo consideravelmente, justamente porque a segurança também passa por essa infraestrutura, né? Então isso impacta demais nas nossas cidades e a gente precisa trazer isso para o contexto dos nossos projetos de ruas, né? E obviamente que o pavimento de concreto, em função dessa característica da sua tonalidade mais clara, contribui muito nesse sentido. Um outro aspecto social, né, que é até um paradigma, que o pessoal sempre comentou muito: o pavimento de concreto é legal, bacana, dura mais, mas ele tem a circulação dele é meio ruim, a gente tem aqueles barulhinhos, o blam, blam, blam das juntas, e não tem um conforto de rolamento adequado. Isso é paradigma. A tecnologia de execução hoje é totalmente diferente, não se faz pavimento de concreto como se faziam as calçadas no início do século passado, né, em xadrez, né, fazendo cada laje em separado, e isso obviamente acabou ou reduziu muito essa questão do desconforto no rolamento, tanto que equipamentos como esse aí que vocês estão vendo na tela do Perfilógrafo Califórnia tem como medir essas irregularidades, e várias das obras que a gente tem acompanhado têm trazido informações muito satisfatórias em relação a esse quesito, né? E o aspecto para fechar essa questão social que eu acho muito interessante é o concreto ligado, né, o pavimento de concreto ligado a essa mudança de conceito, a essa transformação urbana efetiva. Então, nessa foto, nessa imagem, vocês veem uma rua na Cidade do México, onde existia um pavimento de asfalto nessa via, né? Você tinha um leito normal, né? Calçada, meio fio e a pavimento asfáltico mais baixo. E foi aproveitado esse pavimento asfáltico como base desse novo pavimento de concreto que vocês estão vendo aí num cinza mais escuro, e aproveitou-se esse refazer o pavimento para mudar o conceito da via. Então, o pavimento de concreto nivelando com a calçada antiga, já existente, e mudando a prioridade da via no centro da Cidade do México. Então, a via que tinha uma prioridade total e exclusiva dos veículos mudou totalmente. E agora a prioridade passa a ser tanto dos pedestres, como dos ciclistas, como dos novos modais, né? Essa via aqui, essa foto fui eu que tirei, é muito próxima a uma estação de metrô na Cidade do México, e é uma pena, tinha uma outra foto que eu tinha, que eu não encontrei, com uma série, né, sei lá, mais de 100 patinetes elétricos em cima dessa via, interagindo com os veículos, porque ali é uma região próxima a uma estação de metrô, e o pessoal sai do metrô, pega o patinetezinho compartilhado e vai fazer o trecho menor dele através de uma via que é segura para esse modal, né?
Então a gente precisa também pensar nessa transformação. E isso não é um conceito somente de cidades de primeiro mundo, né? Então eu trouxe Cidade do México por ser um país de economia e de questões macro parecidas com o Brasil, né? Então eles trabalhando nesse sentido, a Argentina trabalhando nesse sentido, né? De vias com espaços com prioridades alteradas, né? Então isso aqui é Buenos Aires. Você vê são tecnologias diferentes, é outro tipo de pavimento de concreto, né? Um pavimento estampado à esquerda, um pavimento intertravado, né? Com blocos de concreto à direita, muito parecidos, por sinal, mas que também tem o conceito dessa questão da prioridade, né? A mudança de prioridade. E a mesma coisa no Chile também, cidade de Santiago, outros materiais, outros padrões, mas o mesmo conceito, né? Então você vê a via, espaço no mesmo nível, calçada, via, a prioridade dos pedestres, né? Os carros circulam numa velocidade muito baixa, ninguém impede o trânsito dos veículos, né? Que é uma coisa que a gente sempre bate muito nessa tecla, mas que há sim essa ponderação, né, em relação a esse ponto. Há algumas outras fotos aí de outros países, né? Então Bolívia, Equador, Colômbia, trabalhando também nesse quesito, né? O próprio Chile, aquelas fotos em cima à direita. E aqui alguns exemplos no Brasil também. Então essa foto é em Blumenau, olhando num cruzamento à esquerda, como era a via, né? Como a via antes dela ser transformada, e aí olhando para a direita como ficou a via após a realização da obra. Aqui trabalhando com pavimento intertravado, não com concreto moldado em loco, mas mudando totalmente. Então tira-se aquele estacionamento e cria-se um espaço com prioridade para os restaurantes, para os cafés, para as pessoas circularem. Essa foto foi tirada às 7 da manhã, então ainda não tem muita gente circulando, mas ao final do dia é um lugar de encontro, é um lugar de circulação muito grande. Evidentemente que não em tempos de Covid-19, né, que agora deve estar muito mais cadenciado, mas que daqui a pouco, obviamente, isso vai ser retomado e esse uso vai ser gradativamente retomado. Mas o impactante dessa imagem é o quanto você promove desenvolvimento econômico simplesmente com uma obra de infraestrutura, né? Olhando para a esquerda, você tem a imagem ali de como era, não está trazendo benefício nenhum para a cidade, nenhuma circulação de recursos, turismo, economia, nada. E olhando para a direita, você tem todo um trabalho de desenvolvimento econômico, um processo de incremento aí social nesse ponto. Aqui um outro exemplo de Santa Catarina também, Rua Vidal Ramos, em Florianópolis, que tem o antes e depois, né? Uma via que tinha até barreiras para os pedestres, né? Não complicarem a circulação dos veículos. Ela foi transformada e hoje, já com 10 anos praticamente essa obra, você vê uma circulação extremamente maior de pedestres do que tinha anteriormente. O veículo não é impedido de trafegar, ele continua passando, mas a prioridade mudou. E os comerciantes felizes da vida comemoram lá um incremento elevado nas suas negociações, no seu comércio como um todo, né? Então, também essa questão. Então, fechando o aspecto social, a gente tem como vantagens do pavimento de concreto as possibilidades arquitetônicas que ele proporciona e essa questão da valorização do ambiente, né? Então, toda essa transformação que pode ser promovida através do uso do pavimento de concreto. O aumento da segurança viária e da segurança pública como um todo, a melhoria desse aspecto da segurança, né, que a gente já falou bastante. Então, tudo isso proporcionado pelo uso do pavimento de concreto. Vamos em frente? Tomar uma aguinha aqui para a garganta aguentar. O segundo aspecto que a gente vai tratar, e obviamente tem que ser contemplado, é o pilar da sustentabilidade ambiental. E aí o primeiro aspecto que eu gosto de destacar é que na maioria, né, das nossas vias urbanas, a gente contempla soluções escuras. Que soluções escuras, como ensinavam as nossas mães lá atrás, né, quando tem um dia de sol lá fora, você sai com
uma roupa clara, para não absorver o calor. E aí nas nossas cidades, nas nossas ruas, nós fazemos exatamente o oposto e usamos soluções única e exclusivamente, né, quase escuras, que absorvem muito calor, que proporcionam uma concentração desse calor, gerando aqueles efeitos que a gente conhece bastante, que a gente vê bastante aí falar, das ilhas de calor. Uma concentração muito grande de calor em pequenas áreas urbanizadas, né? Principalmente nas áreas centrais das grandes cidades. E o pavimento tem uma função efetiva nesse processo, porque ele está, a grande parte ali do espaço público está pavimentado nessas áreas e pavimentado em colorações escuras. Então a gente precisa agir nesse sentido. E o pavimento de concreto, nesse quesito, como mostram esses estudos aí da Hattie Island Group dos Estados Unidos, eles proporcionam uma redução de até cerca de 5 graus na temperatura ambiente, única e exclusivamente em função do uso do pavimento de cor mais clara. Então, além dele proporcionar aquele ganho na iluminação que a gente viu lá atrás, o pavimento, por ser claro, ele absorve menos calor, e isso, os dois aspectos são proporcionados pela mesma característica de reflexão, né? Quando eu reflito mais um pavimento mais claro, eu ilumino mais e, ao mesmo tempo, eu absorvo menos calor. Com isso, eu ganho essa redução de cerca de 5 graus na temperatura ambiente, chegando até 14 graus na superfície, né? Então, uma redução substancial. E isso é facilmente comprovado em outros estudos com fotos térmicas, né? Como esse aqui da ECPA dos Estados Unidos, que mostra uma diferença de 11 graus de temperatura na junção desses pavimentos, né? Então a foto térmica muito clara, né? Onde eu tenho pavimento asfáltico, uma tonalidade vermelha, um calor mais intenso, e onde eu tenho pavimento de concreto, uma tonalidade mais branda, com menos calor. Trazendo isso para a nossa realidade brasileira, nós fizemos um teste aqui alguns anos atrás em Ribeirão Preto, 100 metros de distância, uma medição da outra, no pavimento de asfáltico 68 graus, a temperatura medida na superfície, e no pavimento, nesse caso intertravado, mas é a mesma característica, né, do concreto moldado em loco, com 51 graus, 17 graus de diferença de temperatura, 4 minutos a diferença de tempo de medição, 100 metros, então percebe-se claramente um impacto muito grande nesse sentido. Imaginem isso contemplado em cidades litorâneas, que o Brasil tem muito, né, uma costa muito grande, e a gente vê os nossos gestores públicos trabalhando muito com a imagem ainda antiga, né, do rodoviarismo, de abrir as vias à beira-mar, por exemplo, com um pavimento asfáltico, e aquilo ali na época de temporada, que os turistas circulam a pé, descalços muitas vezes, vai ter um aspecto totalmente desconfortável para aqueles que serão seus usuários. Então, a gente começar a trabalhar isso. Só para vocês terem ideia, em função desse quesito, a região caribenha da Colômbia, aquela Cartagena de Índias, Barranquilha, aquele lado mais próximo ao Caribe colombiano, né? Naquela região, em torno de 80 a 90% da malha viária das cidades é feita em pavimento de concreto, justamente por causa dessa questão térmica, para reduzir o calor de superfície que tem na cidade. Então, por que não fazer isso também aqui no nosso país, né? E tanto isso é uma verdade absoluta que a BBC de Los Angeles publicou esse estudo, tem o link ali para vocês acessarem, que é um projeto da cidade chamado Cool Seal, que tem o objetivo reduzir a temperatura ambiente da cidade como um todo em até 2 graus Celsius, a partir do pavimento. Então, os pavimentos novos, a cidade definiu que serão construídos em concreto para baixar essa temperatura ambiente. E os pavimentos antigos serão pintados de cinza para mimetizar, fazendo esse movimento. E por que não nós trabalharmos já com fazer o pavimento de concreto, né, com esse objetivo de reduzir a temperatura ambiente. Além disso, ainda na questão
ambiental, né? Além da gente pavimentar de tonalidades escuras, essa é uma via de São Paulo, a gente praticamente impermeabiliza 100% das nossas vias, como vocês estão vendo aí na foto, né? Você não tem espaço quase que nenhum para permeabilidade da água. E isso impacta diretamente no fluxo natural das águas, né? Então, se a gente pegasse essa imagem que vocês estão vendo aí, lá nos primórdios, antes dessa área ser ocupada, 95% da água que chovia nessa região era infiltrada aí mesmo, e somente 5% dessa água que correria superficialmente, escoaria superficialmente, para chegar lá na nossa caixa do rio, para fazer o processo natural de encaminhamento dessa água. Nós invertemos esse processo e hoje praticamente 100% da água que chove nessa região, que tem concentração de chuva, porque a gente concentra calor e consequentemente faz acontecer um fluxo de chuvas mais forte, 95% dessa água escoa pela superfície. E o rio lá embaixo continua praticamente com a mesma caixa. Ah, ele sofreu alguma retificação, ele sofreu alguma mudança de percurso, ele sofreu canalização ao longo dos anos? Sim, mas praticamente ele está no seu mesmo contexto. E a gente está levando muito mais água para o rio ao mesmo tempo. E obviamente que vai gerar, com essa chuva toda, né, com todo esse processo de chover nesse ambiente que não tem drenagem nenhuma e não tem escoamento superficial nenhum, vai gerar aqueles transtornos que a gente está acostumado das enxurradas, né, das enchentes e das enxurradas. É óbvio, eu tenho a mesma saída para uma vazão muito maior num curto espaço de tempo, não tem como dar conta disso. E o concreto pode contribuir efetivamente nesse processo com a solução em pavimento permeável. O pavimento permeável de concreto é normatizado no Brasil desde 2015, está ali a norma embaixo, 16416, então não tem nenhuma alegação técnica suficiente para que as gestões não usem essa solução, né? É uma questão normatizada, está resolvida tecnicamente, e ao contrário do que o pessoal sempre pergunta, mas quanto por cento ele é permeável? A norma exige que seja 100% permeável. Toda a água que cair nessa superfície tem que infiltrar no pavimento. O que a norma estabelece é a velocidade dessa infiltração. Então não comprem ideias erradas que falam, minha solução é 70% permeável. Isso é uma falácia total. Tem que ser 100% permeável, tá? A norma estabelece isso. E isso pode ser uma solução muito interessante quando a gente tratar, por exemplo, por que não usar os estacionamentos das nossas vias como uma área de drenagem contínua, de permeabilidade contínua. Essa foto nos Estados Unidos, em Westmoreland, mostra isso. Eles com uma solução técnica simples, né, de colocar os estacionamentos como áreas permeáveis, eles praticamente levaram a rua a condição natural dela antes da ocupação. Praticamente 100% da água que chove nessa região vai ser absorvida nesse solo. Obviamente, com o dimensionamento adequado, com a estrutura adequada. Tanto que, se vocês olharem atentamente, vocês não percebem galerias de água pluvial, não tem boca de lobo nessa rua, justamente porque toda a água vai ser infiltrada aí. E além do ganho de drenagem, né, do evitar a enxurrada, você está retroalimentando lençóis freáticos, né, que é um problema grave que a gente tem hoje. A gente não está alimentando os nossos lençóis e cada vez mais a gente precisa ir em profundidades maiores para ter um acesso à água dos lençóis, né, nos nossos poços artesianos. Então, por que não usar esses espaços que são perdidos para a gente ter esse ganho, né, na questão da sustentabilidade ambiental? E aí, exemplos brasileiros. Então, Blumenau, na Alameda Rio Branco, trabalhando com a calçada em pavimento permeável, a ciclovia em pavimento permeável, e estão estudando a questão de fazer os estacionamentos também. Aqui na região de Curitiba, onde eu moro, né, onde eu resido, a cidade de Piraquara, trabalhando com todas as suas calçadas em pavimento permeável. O projeto da cidade é todas as calçadas, a partir da gestão atual,
serem executados com pavimentos permeáveis. Por quê? Porque a gestão entendeu que se eu exijo dentro do lote 25% de permeabilidade, eu preciso oferecer essa mesma permeabilidade na rua como um todo. E aí, trabalhando as calçadas dos dois lados, ou áreas de praças e áreas centrais, né, eu tenho esse ganho de permeabilidade. Inclusive, nas vagas de estacionamento, a cidade está fazendo isso também. Um outro exemplo, Timbó, Santa Catarina, onde a praça que vocês veem aí, a Frederico Donner, era o principal ponto de alagamento da cidade, e ela foi revitalizada, toda ela com pavimento permeável, trazendo ali a questão da cultura e tudo mais. Inclusive com trabalho de pavimentos permeáveis na via principal, que é essa aí, que é a Avenida 15 de Novembro, que está toda nivelada, calçada, ciclovia, a via, né, dando essa prioridade diferenciada para o pedestre, para o ciclista, e trabalhando com a questão da mobilidade. E, além disso, a solução que eles encontraram para o fluxo de águas foi trabalhar com pavimentos permeáveis na lateral dessas faixas de circulação dos veículos, com canaletas escondidas. Então a água corre para esse pavimento permeável, infiltra, e através das canaletas ali ela é direcionada de uma maneira mais gradativa e uniforme para a galeria pluvial, evitando assim a enxurrada mais rápida, né? Um outro elemento que pode ser muito bem utilizado, e eu estou mostrando algumas fotos aqui de entretravados, de soluções de bloco de concreto, mas o conceito, né, concreto pré-fabricado ou concreto moldado em loco, ele é o mesmo, é essa questão do fotocatalítico, que com a adição de um catalisador no concreto, né, o dióxido de titânio, esse dióxido de titânio adicionado à superfície ali, ele reage com o cimento desse concreto e reage com os raios ultravioletas e capta o monóxido de carbono da atmosfera, né, diminuindo a poluição atmosférica local, né? Então a gente tem uma série de estudos aí no mundo todo, né? A Itália usa muito essa solução já há alguns anos, o Japão usa bastante também, e alguns estudos mostram reduções aí na poluição de 70%, 75%, somente em função da utilização de um pavimento que trabalha com essa questão da redução da poluição. Um outro aspecto interessante é o aproveitamento de resíduos de outras indústrias, inclusive. Então, a gente ouve muito falar no asfalto borracha, que economiza, que utiliza, né, em torno de 1.500 pneus inservíveis por quilômetro executado. E se a gente faz essa comparação com o pavimento de concreto utiliza 8.500 pneus inservíveis por quilômetro executado. Mas, Alex, vai pneu moído ali junto com o concreto? Não, não vai. Só que a indústria do cimento, para produzir o cimento necessário para fazer 1 quilômetro de pavimento, ela utiliza lá na sua fábrica em torno de 8.500 pneus como energia nos fornos de cimento, que são esses pneus são coprocessados e incorporados ao cimento, né, nesse processo do forno. Então eu tenho também essa questão do aproveitamento de resíduo muito grande, né? Então, no aspecto ambiental, resumindo, e para a gente seguir adiante, as vantagens que o concreto apresenta é o maior conforto ambiental, né, em relação a essa questão da temperatura e, consequentemente, a redução do efeito ilhas de calor, o impacto positivo nos eventos climatológicos e na permeabilidade, né, essa questão da redução de enchentes muito forte, poder trabalhar com concreto permeável como solução para mitigar essa questão das enxurradas, a possibilidade de reduzir a poluição atmosférica através de uma tecnologia até de certa forma simples, né, com a adição de um catalisador ali no concreto, o aproveitamento de resíduos de outras indústrias e da própria indústria da construção e do concreto, né? Eu posso utilizar com um pavimento de concreto que foi demolido para fazer o meu novo pavimento de concreto, né? Então, todo esse aproveitamento também, essa questão da reciclagem como vantagem do pavimento de concreto no aspecto ambiental. E para fechar essa questão das vantagens,
vamos falar um pouquinho da sustentabilidade econômica. Então, o primeiro aspecto que eu queria trazer é assim, sempre que a gente pensa em fazer um pavimento, em dimensionar um pavimento, a ideia que passa pela nossa cabeça, e todos vocês devem estar pensando assim, né? É aquilo que mais ou menos está lá na descrição do DENIT, né? Fala assim, não, eu tenho que fazer um pavimento seguro, um pavimento durável, um pavimento com alta qualidade, confortável para circulação, econômico, né? Em todos os sentidos, econômico do ponto de vista desde a sua implantação até manutenção e reabilitação. Mas na prática, o que a gente faz efetivamente? Opta pelo mais barato em custo inicial, né? E aí a gente tem esse tipo de solução que vocês já viram. Isso aqui, obviamente, nos gera um custo muito grande, porque a gente está falando de um custo de manutenção exagerado e um custo de reabilitação que nem se leva em consideração, né? Fora todos aqueles custos envolvidos de operação dos veículos, quanto eu perco qual o custo de manter uma via fechada para fazer recapeamento numa grande cidade hoje, né? Quantos negócios deixam de ser feitos, quantas horas perdidas, qual o gasto adicional de combustível nesse processo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O aumento do número de acidentes em função da condição da infraestrutura, tudo isso tem que ser levado. Então, custo é muito mais do que custo efetivamente só de construção. A gente tem que pensar nesse contexto todo, principalmente na manutenção ao longo do tempo e na sua reabilitação após a vida útil. E parar de pensar e parar de viver nesse meio que a gente vive de enxugar gelo, né? Que a gente vai lá, passa por uma via, faz o nosso pavimento nas nossas cidades e daqui um ano nós estamos fazendo de novo, e de novo, e de novo, e tapa buraco 3, 4 vezes por ano para manter aquela via em condições mínimas de circulação. Isso é enxugar gelo, é jogar dinheiro fora, não vai resolver nunca. A gente precisa efetivamente ter uma solução mais durável. E o pavimento de concreto impacta diretamente nisso, porque ele tem grande durabilidade com pouca manutenção. A própria metodologia de dimensionamento, que nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco, ela trabalha com vidas úteis mais longas no dimensionamento, né? 15 anos, 20 anos, 30 anos. E, consequentemente, você tem uma menor manutenção nesse processo todo. Além disso, né, você tendo menos manutenção, você vai ter menos congestionamento, menos consumo de combustível e grande redução de emissão nos gases produzidos pelos veículos, né? Um outro aspecto muito interessante é que some a operação do recapeamento, onde você tem pavimento de concreto. Como eu ouvi o pessoal lá na Argentina comentar, né, e falaram bastante nesse quesito, eu fiz muitas perguntas para o pessoal lá, os pavimentos de concreto com vida útil lá, pavimentos com vida de 50 anos, 60, 70 anos, e com algumas fissuras, obviamente, já extrapolaram muito a vida útil deles, né? E as pessoas ali perguntavam, não, mas o que vocês acham dessa fissura e tal? Não, a fissura está aí, não impede o rolamento dos veículos, mantém o pavimento normal, é muito melhor do que um buraco. Eu não preciso fazer recapeamento, eu não preciso fazer uma operação efetiva para aquilo lá, a fissura fica lá e pronto, e continua aquela circulação normal. Obviamente que o ideal é tratar a fissura, né, para a gente ter uma condição de maior durabilidade, mas em países subdesenvolvidos a gente sabe que a questão da manutenção não é muito levada à risca, então por que não trabalhar com soluções mais duráveis? Isso é fácil de perceber nesse estudo do Edgar Becker, de 2011, na Argentina, que ele mostra um gráfico onde ele fez a seguinte análise. Eu tenho um recurso determinado, X, e eu quero ver quantas quadras eu consigo construir e manter ao longo de 30 anos com esse recurso. E esse recurso nos proporcionou, na alternativa 1 em asfalto, construir e manter 166 quadras com pavimento asfáltico na opção 1, 134 quadras na opção 2 em asfalto e 203 quadras em concreto, né? Por quê? Porque o custo de manutenção no concreto é muito mais baixo. Ressalva, custo da Argentina em 2011, tanto do concreto quanto do asfalto.
Trazendo isso, né, para o Brasil nos dias de hoje, vocês vão ver que é bem diferente. E eu já vou mostrar isso para vocês. Antes de entrar nessa questão do comparativo de custos, reforçando esse ponto da economia de combustíveis, né? Então, em função dessa característica de não sofrer deformação, os pavimentos rígidos, eles proporcionam uma economia na ordem de 20% de economia nos combustíveis, né, no gasto de combustível, em função da regularidade, do manter a velocidade diretriz, do evitar o frenagem e tração dos veículos, principalmente onde você fala em veículos pesados, né? Então, esse é um estudo que vocês podem verificar também está disponível na internet, que é um estudo da Universidade de Quebec, que mostra isso. Ok, Alex, bacana, legal, tudo isso que você mostrou, mas você continua naquela linha de vender o pavimento de concreto, naquele conceito de que ele é mais vantajoso no longo prazo, tem mais durabilidade, menos manutenção, mas e o custo inicial, como é que fica? Então, para começar essa discussão e para quebrar de vez alguns paradigmas, vou começar com esse comparativo do cimento asfáltico de petróleo e do cimento Portland. Isso aqui é um estudo que nós fizemos de janeiro de 2013 a novembro de 2008. Vocês percebem lá o CAP com um aumento de 204%, enquanto o cimento subiu 11% no mesmo período. De 2018 para cá, o CAP continuou subindo, tanto que tem esse estudo da CNT aqui, que é de setembro de 2017, né, que mostra que nesse período de finalzinho de 2017 a início de 2019, o CAP subiu mais 108%, ou seja, está muito além daquela subida do cimento nesse período. Isso proporcionou uma mudança efetiva naquela condição normal que a gente tinha, do pavimento de concreto vantajoso no longo prazo, mas em custo inicial 30%, 20% mais caro em algumas situações, né? Isso mudou totalmente. E a gente fez alguns estudos para comprovar isso. Um desses estudos foi feito para o Paraná Cidade, no Paraná, comparando uma estrutura que foi executada, inclusive em pavimento asfáltico, né, com essa estrutura que vocês veem à esquerda aí, 20 centímetros de 4A na sua subbase, 15 centímetros de brita graduada na base, 5 centímetros de revestimento asfáltico, né, um projeto muito comum, né, com essa estrutura muito comum para um tráfego baixo, médio, e a gente comparou isso que foi executado e com base em custo SINAP, né, um orçamento elaborado com base em custos do SINAP da Caixa, comparou com uma estrutura equivalente para resistir às mesmas condições de tráfego no pavimento de concreto, que seria essa estrutura ali de 13 centímetros de placa de revestimento final e base, né, faz o papel de base também, e o 15 centímetros de subbase cimentada, uma BGTC, um concreto rolado, um solo cimento, algo nesse sentido. Nesse caso aqui, a gente considerou um concreto rolado para efeito de conta. E com base nos custos também do SINAP e alguns custos da Prefeitura de Curitiba, porque não tínhamos referências no SINAP, chegamos a esses números aí na ordem de 34% abaixo de custo inicial para o pavimento de concreto. Quando a gente leva isso para 20 anos, com manutenção normal, com condições de reparo e de reconstrução desse pavimento no período da sua vida útil, chegamos na ordem aí de 71% de economia ao longo do tempo. Então, eu consigo fazer 71% a mais de pavimento, né, com o mesmo recurso, no período de tempo, do que trabalhando com as soluções que a gente está acostumado hoje. Um outro estudo feito foi para a Prefeitura de Lages, essas 11 vias urbanas, com condições de tráfego variadas, então com tráfego bem levinho, um tráfego de via residencial, tráfego baixo, tráfego um pouco mais elevado, vias arteriais de bairro, que fazem o fluxo ali de bairro entre bairro, com um tráfego um pouco maior, e optamos pelo dimensionamento de uma solução única. Então, poderia ter uma solução para essas vias aqui e uma solução
para a via anterior, diferente? Poderia. Aqui, com certeza, eu teria uma solução mais esbelta de concreto. Mas, para facilitar a análise da prefeitura, a gente optou por manter uma estrutura única que, dimensionada pelo método da ASTO 93, resultou nisso aqui: 14 centímetros de concreto com 15 centímetros de brita graduada, de espessura, né, total, o tamanho da placa de 1,5 por 1,5, o concreto 4,5 MPa tração na flexão, e esse resultado aqui proporcionou essa análise de custos. Então, para praticamente todas as ruas, o pavimento de concreto teve o seu custo mais barato já no custo de construção, em torno de 4%, 10%, 9%, em alguns casos, chegando a 16% mais barato, né? E no longo prazo, praticamente todas as vias com 50% de economia. Aquela via ali, a única praticamente que teve o pavimento asfáltico mais barato é aquela do tráfego bem leve que eu comentei com vocês, que a gente poderia adaptar o projeto de concreto, dimensionar uma estrutura mais esbelta, que nesse caso optou-se por manter a mesma estrutura para facilitar a análise global dessas vias, né? E até a execução lá na frente. Então, a bomba que eu deixo para vocês e que a gente não está acostumado é que o concreto é sim hoje mais barato já na implantação, ao contrário daquilo que a gente ouve aí no mercado e daquele paradigma que está enraizado. O concreto hoje, inclusive para vias de tráfego mais leve, é mais barato desde a sua construção. Então, quebra-se definitivamente esse paradigma. Não temos o concreto custando o dobro do preço, custando o triplo, como eu já ouvi falar. Concreto hoje, na situação atual, é mais barato na implantação, além de apresentar todas aquelas vantagens que a gente mostrou aí no longo prazo e na sua durabilidade. E antes de começar a parte de projeto, para a gente já ir encaminhando para o nosso final, eu queria destacar esses dois aspectos. A Constituição Brasileira de 88, que é a nossa lei maior, né, a nossa legislação maior do país, ela destaca no seu corpo o princípio da eficiência, que fala que a gestão pública ela tem que prestar o serviço público de forma rápida e eficiente, sem onerar os cofres públicos ao ponto de causar desperdícios. E ela tem um outro princípio, que é o princípio da economicidade, que fala que a gestão precisa buscar o melhor resultado estratégico possível de uma determinada alocação de recursos financeiros. Olhando para isso e para tudo isso que eu falei até agora, nós estamos descumprindo a lei, porque nós estamos, na maioria das nossas cidades, optando por soluções de pavimentação que duram menos, né, e que custam mais caro, ou seja, provocam desperdícios, né, com manutenção e não são claramente o melhor resultado estratégico possível. Então, se a gente está realizando isso, nós estamos descumprindo a lei. Imaginem a hora que o Ministério Público, né, e que essas agências regulatórias começarem a olhar para essa questão, né? Se eu tenho a possibilidade de fazer um pavimento, uma solução mais durável, com menos custo e com menos manutenção, por que não fazer isso, né? Então precisamos mudar efetivamente isso e acabar com esse conceito, com essa máxima que existe de asfaltar ser sinônimo de pavimentar. Né, a gente vê muitos prefeitos falando isso, né, na época de campanha: vamos asfaltar tantos quilômetros da nossa cidade. Não existe isso. O asfalto, o pavimento asfáltico, o pavimento flexível é uma solução, uma boa solução de engenharia para determinadas situações, assim como existem outras. Existem o pavimento de pedra irregular, existe o pavimento intertravado, existe o pavimento de concreto moldado em loco, e a gente tem que, de uma vez por todas, acabar com esse sinônimo. Então, é falar como pavimentar. Vamos pavimentar tantas vias e optar pela melhor solução técnica para aquela via, né? Levando em consideração todos esses aspectos que nós colocamos aqui para vocês hoje. E aí, evidentemente, que o concreto apresenta uma série de vantagens. Então, com isso, fechamos essa primeira parte, que é a parte
dos aspectos do pavimento de concreto, do cenário, contexto, as vantagens, e vamos entrar efetivamente na parte de projeto agora. Mais uma aguinha aqui para minha garganta não falhar. E para essa parte de projeto, eu vou procurar ser bem sucinto, até porque, obviamente, para qualquer via que a gente for trabalhar, o ideal é você ter um projetista que dimensione, que adeque o projeto de acordo com as características locais. Então, eu quero só mostrar um panorama para vocês, né, dos aspectos levados em consideração na hora de fazer um projeto de pavimento de concreto, e para isso eu vou me referendar ao material do Diego Jaramillo Porto, que é diretor da Socreto e da FIP colombiana, né, e a Federação Ibero-Americana de concreto pré-mesclado, né? E o Diego é uma sumidade no assunto, então a gente tem essa referência para ele, porque acho que fica mais fácil da gente contextualizar. E eu começo essa discussão resgatando aquilo que eu já coloquei um pouquinho para vocês. Isso aqui está nas normativas do DENIT. Projetar uma estrutura que dê conforto, segurança e economia ao usuário durante um determinado período de tempo. Isso é premissa para qualquer projeto de pavimento. Deveria ser levado em consideração. Então, a engenharia econômica não é só da implantação, é do determinado período de tempo, a vida útil desse pavimento, né? Então, a gente tem que contemplar. E o pavimento de concreto, ele tem como uma seção tipo, normalmente é essa figura que vocês estão vendo. Então, vou ter o meu subleito natural. Normalmente, os projetistas gostam de trabalhar com uma subbase cimentada, até para dar um respaldo, né, estrutural para esse pavimento e para economizar a estrutura na parte da placa de concreto em si. E eu tenho a placa de concreto lá que nós vamos abordar aqui alguns aspectos, algumas tipologias, mas vamos efetivamente trabalhar amanhã na parte de execução o concreto simples, que é aquele sem armadura, né? Como é que funciona isso? Qual que é a diferença principal em relação ao dimensionamento? Então, nos pavimentos flexíveis, eu tenho o pneu agindo em uma pequena área de distribuição de carga, então está ali o pneu do meu veículo, e essa carga entra numa profundidade alta, eu tenho uma grande pressão na fundação do pavimento. Por quê? Porque é como se fosse uma carga pontual, essa carga vai chegar lá embaixo, na minha fundação do pavimento. E vai me exigir uma altura final de pavimento, de estrutura como um todo, não estou falando só da parte de revestimento, né, do asfalto, mas da estrutura como um todo, uma espessura maior. E no pavimento rígido, funciona um pouco diferente. Como eu tenho uma placa que vai distribuir essa carga lateralmente, né, e na longitudinal, transferindo a carga de uma placa para outra, é como se eu trabalhasse com uma carga distribuída. Então, eu tenho a mesma carga aplicada numa grande área de distribuição. E, obviamente, vai me proporcionar uma menor pressão na fundação do pavimento. Assim, me resultando uma espessura geral de pavimento, espessura do pavimento como um todo, menor. E isso é fácil de perceber se a gente comparar aquele exemplo que eu mostrei para vocês antes, né, do estudo que a gente fez para o Paraná Cidade, onde eu tenho no pavimento asfáltico ali uma espessura total de 40 centímetros contra 28 para a mesma situação no pavimento de concreto. Então, eu tenho uma economia de 12 centímetros de estrutura. Por quê? Porque eu tenho um trabalho diferenciado. Além disso, o pavimento de concreto ele faz a função de base e a função de revestimento ao mesmo tempo. Então, eu não tenho essas camadas separadas, né? Eu parto direto da subbase para o revestimento final, vamos assim dizer. Tipologias de pavimento de concreto. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de pavimento. Eu tenho pavimento de concreto com armadura distribuída descontínua, então que ele vai ter ali a armadura dentro da minha placa, dentro da minha laje, uma armadura mais próxima da superfície, com placas mais longas, eu vou ter barras de transferência, eu vou ter toda uma estrutura aí de distribuição de carga. Eu tenho o pavimento de concreto com armadura contínua, sem função estrutural, que também é uma armadura mais superior, né, com essa
o objetivo de impactar na questão das tensões superficiais ali e evitar a fissuração em função dessas tensões. Eu tenho pavimento de concreto estruturalmente armado, que aí eu tenho, além daquela armadura superficial, eu tenho uma armadura inferior estrutural para resistir a esforços, que também vai ter essa geometria com lajes maiores, com placas maiores, né, em função de toda essa armadura. Eu tenho pavimento de concreto protendido, que é usado principalmente em questões de pátios logísticos, em pátios de aeronaves, em aeroportos, né, justamente para eu ter uma condição melhor estrutural. E eu tenho aqueles pavimentos que basicamente serão os mais costumeiramente usados no ambiente urbano, que é o pavimento de concreto simples e o pavimento de concreto simples com barras para transferência de carga. A diferença entre eles vai ser basicamente em função do carregamento. Então, que tipo de tráfego que eu terei sobre o meu pavimento? No concreto simples, a minha geometria vai ser basicamente essa. Eu vou trabalhar com uma espessura, largura e comprimento de placa de laje que sejam proporcionais. Então, eu tenho uma equivalência, eu tenho uma dependência do tamanho da placa com a espessura da placa, né? E eu tenho concreto simples com barras de transferência, que essas barras vão fazer uma função de transmitir melhor a carga de uma placa para outra, principalmente quando eu tenho um tráfego mais pesado. Então, obviamente, esse desenho aí está exagerando, né, o afundamento da placa de concreto ali, a mudança, não é nesse nível, é no nível milimétrico, mas é para vocês perceberem que a placa de concreto vai entrar justa, a barra de transferência vai entrar justamente com essa função de organizar essa transferência de carga. Certamente que isso para um tráfego mais pesado é necessário, mas para um tráfego mais leve, muitas vezes, né, um tráfego de veículos leves, de carros em sua maioria, não há necessidade, porque a transferência da carga vai ser efetivada pela própria intrusão dos agregados ali na geometria das placas quando você faz o corte, algo que a gente vai ver também na parte de execução do nosso treinamento. Então, para eu dimensionar o concreto, eu parto de 3 aspectos. Da fundação, que eu vou analisar o meu CBR, a minha resistência do solo, a minha condição de suporte do solo, e no caso de fazer um eye-topping, de aproveitar um pavimento existente, o interessante é eu ter informação das deflexões para que eu veja onde que eu preciso fazer um trabalho pontual de ajuste ali dessa fundação. Preciso da informação do tráfego, a contagem e classificação. Então, no pavimento de concreto é necessário eu ter essa classificação do tráfego, né? Então, que tipo de veículo? E eu vou ter a característica do concreto, que vai ser basicamente a resistência e alguns outros aspectos aí que são importantes, que a gente vai falar um pouquinho, mas no final a resistência é o impacto que vai, é o parâmetro que vai impactar diretamente aí no projeto. E com esses dados eu vou chegar na minha espessura do pavimento de concreto. Na questão da fundação, eu vou ter o K impactando diretamente, e esse K, né, que é o coeficiente de recalque, ele normalmente vai estar relacionado com o CBR. Então, eu vou ter uma característica aí se eu aumentar o meu coeficiente ali, né, eu vou ter uma resistência maior da minha estrutura, eu vou ter um suporte maior da minha estrutura e, consequentemente, eu vou poder diminuir o meu resultado. Então, a gente tem uma correlação direta entre o índice de suporte Califórnia, né, o CBR, e o K do sistema, e esse K aumentando conforme o tipo de subbase que eu utilizar. Então, eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês enxergarem. Com um CBR, vamos pegar, por exemplo, um CBR de 6%. O meu K do subleito é 38 MPa por metro. Quando eu trabalho com uma base granular, esse K vai para 42. Se eu trabalhar com uma base de solo-cimento, todas as bases aqui com 10 centímetros de espessura, tá? Esse K já sobe para 98.
Então, olha o ganho que eu tenho nessa estrutura. E aí fica claro por que os projetistas normalmente optam por eu ter esse trabalho com uma base cimentada para aumentar esse K, aumentar esse suporte. Quando eu vou com esse K para o concreto rolado, ele vai para 120. Então, se a gente comparar o 120 com o 38 do K do sistema natural, né? Olha só o ganho que a gente tem. E obviamente que um concreto rolado, que é um concreto magro, né, com pouco cimento, é muito mais barato que um concreto da placa. E aí, consequentemente, você consegue ter um pavimento com um custo menor. E é por isso desse uso principal aí das bases, né, das subbases. O tráfego eu vou ter que, como eu já coloquei, eu preciso classificá-lo, né, de acordo com o tipo de veículo, porque isso vai impactar diretamente no dimensionamento também do meu pavimento. E o concreto, eu vou trabalhar normalmente com tração na flexão, então não com compressão, mas com FCTMK, tração na flexão. O mais comum é adotar um 4,5 MPa, tração na flexão, porém isso pode variar de acordo com a intenção e o objetivo do projetista. 5, 5,5 MPa, variar a idade de controle também, conforme as intenções do projetista. Mas o dimensionamento não é simplesmente a espessura, ele leva em consideração, né, uma série de aspectos, porque a gente está baseado num funcionamento de lajes individuais, mas que funcionam como se fosse uma laje contínua. Então eu preciso levar tudo isso em consideração. Então vai entrar uma série de aspectos aí que mudam ou não esse dimensionamento, né? Que devem ser levados em consideração, que não são complicadores, mas que devem ser levados em consideração, todos esses mais de 20 aspectos aí que vão impactar no nosso dimensionamento. Trazendo isso para uma imagem, nós temos ali, ó, o tamanho da placa, se ela tem uma sobrelargura ou não. Por que que isso impacta tanto na espessura do concreto? Porque eu tendo uma sobrelargura, o meu pneu não está rodando no bordo do pavimento. Então a tensão dentro dessa placa vai ser menor e, consequentemente, eu posso ter um pavimento mais esbelto. Né? Onde que está a geometria? Como é que é a geometria dessas placas? Qual o tamanho dessas placas? Como que é a drenagem? Tudo isso vai impactar no meu dimensionamento do pavimento de concreto. Então, quando eu chego, por exemplo, num cruzamento, né, que eu trabalho na tangente com placas regulares e vou chegar no meu cruzamento, normalmente você vai ter algum tipo de reforço aí nos cruzamentos, algum tipo de armadura nas placas que não forem regulares, né? Então, aquelas que saem do quadrado, do retângulo, que a gente chama de regular, vão ter um trabalho específico para evitar fissuração. Então, normalmente uma telinha, por vezes fibra, isso vai depender do conceito adotado pelo projetista para definir essas áreas. E o importante é que levar em consideração essa questão do dimensionamento, buscando sempre o equilíbrio. Por quê? Porque se eu tiver uma espessura alta demais, né, eu vou dimensionar um pavimento com uma espessura grande, eu vou ter um alto custo inicial e um baixíssimo custo de manutenção. Mas o alto custo inicial muitas vezes vai ser impeditivo para fazer essa obra acontecer. Se eu tiver uma espessura baixa demais, eu vou ter um baixo custo inicial, mas vou elevar o meu custo de manutenção. Então também não é vantajoso, porque eu vou ter uma série de trabalhos na sequência de manutenção desse pavimento. O ideal, então, é o quê? Procurar uma espessura equilibrada, adequada, que vai proporcionar o equilíbrio entre o custo inicial e o custo de manutenção. Para isso, a primeira variável no dimensionamento de um pavimento de concreto é o método de dimensionamento que vai ser utilizado. E aí a pergunta, qual o melhor método que tem para fazer o dimensionamento? Todos eles são bem-vindos. Então, o método da PCA, que é o mais comumente utilizado, o método da ASTO 93, o método da OptiPave, o método da Pavement Designer, todos eles são métodos muito bons, são métodos bem-vindos e que devem ser levados em consideração. E, obviamente, cada projetista, né, vai ter aquele que ele mais confia e aquele que ele mais tem, que ele mais se alinha, né, na questão conceitual. Então, os tradicionais mais bem aplicados,
tenha cuidado com a interpretação dos dados, e os novos métodos têm que ser testados, calibrados e ajustados para o meio. Então, por exemplo, o Pavement Designer, que eu vou comentar um pouquinho mais na frente, e vocês vão entender por quê, ele precisa ser ajustado e calibrado para o meio brasileiro, porque ele foi desenvolvido para o meio americano. Então, a gente precisa ajustar. Esse trabalho também já está sendo feito aí de uma parceria com a FIP. Né? Qual que é a recomendação, então? Comparar entre os métodos, o dimensionamento, se possível, e o trabalho de dimensionamento manual versus software, porque sempre a gente vai ter o conhecimento abrangido e todas as interfaces ali levadas em consideração. Importante é verificar a sensibilidade do método. Então, um método vai ter uma maior sensibilidade para um tráfego mais pesado, outro método vai ter uma maior sensibilidade para um tráfego mais leve, um método vai levar menos em consideração a questão da drenagem do que o outro e assim por diante. Então, a ideia é fazer esse trabalho numa conjuntura maior. O método da PCA, que é o mais comumente adotado no Brasil, né, principalmente pelo foco rodoviário, né, ele vem lá de 45, cada pavimento tem uma certa resistência à fadiga contra esforços mecânicos causados por diferentes cargas, e ele trabalha em 2 critérios de dimensionamento principais. Na fadiga, que a ideia é manter os esforços devido à repetição das cargas dentro dos limites de segurança e assim evitar fissuras por fadiga, e quanto à erosão, que o limite aos efeitos da deflexão do pavimento nas bordas, juntas e cantos, e assim controlar a erosão de materiais de base e bermas. Tomando cuidado que aqui a erosão, né, não é a erosão que a gente está imaginando na nossa cabeça. A erosão do método da PCA não deve ser confundida com o conceito de erosão de materiais. Ela depende da espessura da placa e do suporte da base. Quanto mais espessura e melhor a base, menor o valor da erosão aqui no método da PCA. Tá? O consumo não deve exceder 100% em relação a esses parâmetros. Já no método da ASTO, ele trabalha nos fundamentos de falha funcional, não apenas a falha estrutural, capacidade de serviço e capacidade de servir ao tráfego ao longo do tempo. Então, a gente tem lá uma pequena equação, fácil de calcular, né, com alguns logs e potências e tudo mais, né, vai ficar o exercício de casa para vocês calcularem de acordo com essa formulazinha, entrar com os parâmetros ali, e a gente chega a partir de todos esses parâmetros, né, todos eles têm um descritivo, o que são esses parâmetros, e aí você vai, a partir disso tudo, chegar lá na frente na tua conta e na tua espessura de pavimento. E o método da Pavement Designer, que eu trago um pouquinho mais detalhado para vocês, por quê? Porque ele é um método novo, né, que a gente precisa adaptar ao Brasil ainda, né, as condições de intempérie, as condições de tráfego do Brasil, porém ele é um software livre que foi trabalhado por essas agências aí, né, então pela a ACPA, pela PCA, né, que é a Portland Cement Association, American Concrete Pavement Association, e pelas associações dos empreiteiros e dos fabricantes de equipamentos americanos, e é um método que eles fizeram o seguinte, eles contemplaram os outros métodos dentro de um mesmo método e deram para ele uma cara mais interativa. Eu costumo dizer uma cara mais Windows, né? Uma cara mais aplicativo, que você entra nesse portal aqui, pavementdesigner.org, que é um portal gratuito, e você vai dizendo o que você quer dimensionar. Ah, eu quero um estacionamento, uma rua, um pátio intermodal, e você com algumas informações ali, você vai trazendo o dimensionamento de qualquer tipo de pavimento de concreto. Muito cuidado, né? Eu não estou dizendo aqui que o dimensionamento de concreto é algo simplório e que qualquer um pode fazer. O que eu estou dando para vocês é uma referência. Então, eu gosto de utilizar o Pavement Designer como uma referência de projeto, mas obviamente que isso tem que passar pela mão de um projetista que vai dimensionar de acordo com as premissas de cálculo para aquela situação e vai entregar um projeto efetivo para cada situação.
Evidentemente que esse projetista pode ser um de vocês dentro das prefeituras, dentro dos órgãos que vocês trabalham e que vão aproveitar dessa simplificação do Pavement Designer para fazer qualquer tipo de solução aí em pavimento de concreto. Então, como eu falei para vocês, o Pavement Designer ele trabalha com várias metodologias, e aí está um fluxograma rápido para vocês entenderem como que funciona. Então, algumas situações ele vai levar para dimensionamento pelo método da PCA, outras situações ele vai levar para a ASHTO 93, buscando sempre o pavimento mais otimizado. Ele vai trazer o quanto cada situação interfere, né, o quanto cada variável interfere no projeto e qual que é a sensibilidade, né, em relação ao teu projeto em função daquela variável, e vai te chegar lá num resultado final. Nesse caso que vocês estão olhando na tela aí, 6,67 polegadas e 12 pés de tamanho de placa, né? 12 pés vezes os 33 centímetros. Cuidado, o Pavement Designer feito nos padrões americanos não trabalha com o sistema métrico. Então vocês vão ter que transformar todas as unidades aqui. É polegada, é pé, não entra em MPa com as informações, entra em PSI, então tomem cuidado com isso, mas ele traz uma referência muito boa aí de projeto para nós. Deixo como desafio para vocês dimensionar uma via urbana de pavimento de concreto com um tráfego residencial, de um N 3 vezes 10 a quinta, com fibra e sem fibra, CBR6, base granular de 20 centímetros, uma vida de projeto de 10 anos, para vocês chegarem, fazerem isso e verem como a interface, apesar de ter essas dificuldades, né, das unidades e dessa questão de não estar adaptado às condições brasileiras, você vai enxergar um resultado muito interessante no quesito de dimensionamento, né? Então fica essa apostila, esse material vai ficar para vocês, né, na sequência, então vocês conseguem fazer esse exercício e devem chegar em algo parecido com isso, tá? De resultado, uma placa aí de 3,75 polegadas com 7 pés de tamanho, né? Se a gente pegar os 3,75 polegadas, nós estamos falando em algo próximo a 10 centímetros de espessura para esse tráfego baixo, né? E aí, para facilitar a vida de vocês e para não ter cada estrutura ter que ser dimensionada, né, a gente contratando aí a CRG Engenharia, fazendo um processo de parceria, nós dimensionamos algumas estruturas padrão para que vocês tivessem uma relação mais direta, para que tivessem uma referência mais direta desses projetos, tá? Para obviamente adaptando a cada situação, mas buscando ali referências que podem direcionar a visão de vocês de uma forma mais fácil, até para fazer conta, para fazer comparativo de custo. Nos baseamos na classificação das vias da Prefeitura Municipal de São Paulo, né, a via local de tráfego leve até 400 veículos leves, até 20 veículos comerciais por dia, né, uma vida útil de 10 anos, uma via local e coletora, já falando em tráfego médio, de até 1.500 veículos leves por dia e até 100 veículos comerciais, médio pesado, até 5.000 veículos leves e até 300 veículos comerciais dias, e uma faixa exclusiva de ônibus, que aí a gente já fala num tráfego mais confinado, mais pesado, né, e que é um outro tipo de característica. Então, a gente percebe claramente as soluções para esse contexto. Então, vocês veem ali uma via local de tráfego leve, uma placa de 14 centímetros de espessura, com uma subbase de 15 centímetros granular, CBR maior que 6, né? Ah, mas e se o meu CBR não for 6? Adapta o CBR, é muito mais fácil do que eu ter uma outra solução de dimensionamento. E um tamanho de placa mais ou menos tipificado para ajudá-los nesse conceito. Reforçando, é importante fazer o projeto e dimensionamento para cada caso específico, mas isso aqui é para ajudá-los numa referência, num anteprojeto, vamos assim dizer, para facilitar aí a vida das prefeituras na questão de comparativo de custos e de todo esse processo de análise de engenharia econômica. E fizemos a mesma conta, ao invés de utilizar a base granular, que vocês tinham visto
nesse quadro aqui, utilizando uma subbase de CCR de 10 centímetros, de concreto rolado. E aí vocês percebem que a estrutura da placa, a espessura da placa diminui. Então, no caso do tráfego leve, ela passa de 14 para 12 centímetros. Como eu comentei lá no dimensionamento, quanto menos suporte eu tenho, maior vai ser a espessura da placa. Se eu tiver uma camada que me garanta um suporte maior, um K do sistema maior, a tendência é eu ter uma redução de espessura de placa. Fizemos, inclusive, os detalhes dessas soluções padrão para ajudá-los também nesse quesito, e os quantitativos por metro quadrado. Então, facilita também uma análise comparativa de custo aí, colocando os custos de cada região, de cada município, de acordo com a sua realidade, né? Não adiantava a gente colocar um parâmetro de custo aqui, sendo que isso vai de local para local. Então, nós preferimos uma composição unitária por metro quadrado para que vocês conseguissem fazer essas contas localmente, né? E fizemos também um material que eu vou deixar anexo para vocês depois, um termo de referência modelo em relação a toda essa parte do pavimento de concreto, que aborda toda essa questão de dimensionamento do projeto, a questão do concreto, a questão da execução. Então, todos os aspectos relacionados estão ali contemplados. E como eu coloquei para vocês, a sugestão que a gente coloca é de que haja sim uma contratação de um projeto lá na frente, porque é necessário para detalhar executivamente e auferir essa condição do dimensionamento. Então, nesse material, vocês vão ver todo esse processo aí, como é que a gente recomenda que seja trabalhado, né? Enfim, nessa parte inicial, era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Terminamos aqui quase no limite do tempo, né? Quase que não sobra tempo para perguntas, mas eu agradeço a atenção de todos e agora abro o nosso espaço aí para perguntas e para interação de vocês e fico à disposição aqui para responder aqueles que tenham alguma informação. Alex, parabéns aí pela apresentação, meu amigo e colega, né? E eu acho que foi bastante esclarecedora sobre vários tópicos e amanhã ainda vai ser mais rica. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui que eu agrupei e eu vou agora para fazer para você responder para os nossos espectadores. Claro. Para diminuir o ruído provocado pela textura, é possível deixar de fazer a texturização do pavimento, já que os veículos andam em baixa velocidade nos centros urbanos? Perfeita, muito boa colocação, inclusive. Como vocês viram em algumas imagens ali que eu mostrei, né, do México, do Chile, principalmente nas áreas urbanas, o pessoal tem trabalhado com pavimentos de concreto sem texturização, né? Simplesmente com acabamento superficial do pavimento e com essa aderência que o concreto naturalmente proporciona, o suficiente, né? Porque a gente está falando de velocidades baixíssimas, né? 30 km por hora, 40 km por hora no ambiente urbano, então com certeza é possível sim. Obviamente que isso deve ser combinado com o cliente final, então o órgão que está contratando, quem está contratando a obra tem que estar de acordo com essa textura, né? E tem que adaptar conforme o uso que vai ser dado. Então, condições mais leves é possível, uma via com um tráfego um pouco mais pesado, é importante fazer uma texturização, às vezes variando, fazendo uma textura transversal, uma textura longitudinal, de acordo com a situação, para evitar o ruído também, mas tranquilamente, respondendo diretamente a pergunta, é possível sim trabalhar sem a texturização. Perfeito. Qual o papel e como é feito a drenagem para o sucesso do pavimento de concreto? Bom, a drenagem, você vai trabalhar assim como você trabalha em qualquer outro tipo de pavimento, né? Em exceção feita ao pavimento permeável de concreto, que é uma outra situação, é um dimensionamento diferente, qualquer pavimento que a gente tenha, nós queremos afastar a água ali da nossa estrutura, né? Eu não quero que a água esteja ali na minha fundação, porque se tiver água ali, vai ter um bombeamento de fino, vai ter um deslocamento de material e, consequentemente, eu vou ter algum tipo de patologia no pavimento. Então, a ideia é afastar isso. E, se possível, tirando as caixas de captação e esse processo todo do nosso leito do pavimento.
Por quê? Para facilitar, isso não deveria ser feito só no pavimento de concreto, deveria ser feito em qualquer pavimento, né? Eu tiro, coloco para fora da minha estrutura e, consequentemente, eu garanto uma melhor drenagem, um maior resguardo do meu pavimento quanto à infiltração de água. Um outro aspecto aí que se questiona muito, né, a questão da selagem ou não das juntas, né? O que a gente vê muito no mundo em relação a isso, vias onde eu tenho condições pluviométricas, né, ou condições de tráfego mais agressivas, regiões que eu tenho mais chuva, você trabalha com uma selagem para evitar essa infiltração de água. Em alguns outros projetos não é necessária a selagem por causa da característica do projeto mesmo, né, um tráfego mais leve, uma junta menos larga. Então, tudo isso vai impactar. Mas, resumindo a história, o projeto de drenagem vai ter que ser trabalhado da mesma forma que ele era trabalhado em outro tipo de pavimento, né? Em exceção feita quando a gente falar de um pavimento permeável, que aí é uma outra conversa, que aí eu vou ter uma água ali dentro da minha estrutura. Ok. Na minha cidade já existe uma pavimentação antiga em paralelepípedo. Como devo proceder para utilizar o concreto como pavimentação? Devo remover o paralelepípedo? Então, isso é uma situação bem interessante. Como eu mostrei para vocês ali, né, o pavimento de concreto ele pode ser feito numa metodologia que a gente chama de white topping, que é usar toda a estrutura remanescente como base, como fundação do meu novo pavimento de concreto que vai em cima. Para isso, eu preciso analisar essa estrutura e eu preciso analisar as condições de contorno. Então, no ambiente urbano, por exemplo, um fator que vai ser determinante é o grade, porque é muito simples de eu fazer isso numa rodovia, que eu não tenho a entrada das casas, eu não tenho calçada, eu não tenho meio-fio, então é muito simples. No ambiente urbano, eu vou ter que analisar tudo isso, se isso me permite levantar essa estrutura, ou 10, 12, 15 centímetros, conforme a necessidade de projeto, e vou ter que analisar muito bem a condição de suporte desse meu pavimento, né? Dependendo do tipo de pavimento que eu tiver embaixo, talvez seja necessário criar uma camada intermediária para regular essa superfície, para não travar as placas no seu funcionamento. Então, se eu tiver um pavimento de pedra irregular, por exemplo, talvez eu tenha necessidade de criar uma pequena camada ali de ajuste para que eu assente o meu pavimento de concreto numa estrutura que permita com que as placas trabalhem, para não haver o travamento. Mas é possível sim de levar isso em consideração. O importante aí era ter informações, como eu coloquei lá no início na discussão de dimensionamento. Eu preciso ter informação de tráfego, informação da fundação, e aí, nesse caso, adicionalmente, o ideal seria ter deflexões, para a gente ver um ou outro ponto que tenha problema estrutural ali na fundação que vai precisar ser modificado. E essa análise de contorno, né, topográfica, para ver se é possível a gente fazer esse white topping sem criar transtornos aí para o uso urbano. Mas é viável e perfeitamente possível de se fazer. Agora uma pergunta sobre o projeto, tá? Em relação à carga, não seria mais adequado calcular a espessura da placa em função da amplitude das tensões acumuladas pela repetição dos eixos e não de uma carga estática aplicada no pavimento? Bom, aí é uma questão muito mais de projeto, né? É uma questão de metodologia de dimensionamento. Como eu falei para vocês, o contexto desse curso aqui não é entrar nos meandros do dimensionamento. Eu mostrei para vocês de uma forma muito objetiva os parâmetros que existem quanto às metodologias de dimensionamento mais comuns, né, mais normais no mercado, e mostrei e exemplifiquei para vocês com o Pavement Design. Agora, a gente entrar nesses critérios das tensões, distribuições de tensões, como a carga tem que ser considerada, aí é uma questão que às vezes vai gerar uma nova metodologia, né? E que deve ser levada em consideração num aspecto mais de discussão de metodologia do que de discussão de dimensionamento. Eu acho que esse é o principal aí da questão. Tá. Vamos lá. Tem outra pergunta aqui interessante. Na NBR 16416, que trata-se de pavimento permeável, né, de 2015,
refere-se apenas ao dimensionamento do escoamento hidráulico ou também trata das especificações de execução? Caso não tenha, onde podemos encontrar? Não, a 16416 ela fala tanto do dimensionamento, e ela não fala só do dimensionamento hidráulico do pavimento permeável, ela fala do dimensionamento hidráulico e do estrutural do pavimento permeável, né? Que qualquer pavimento permeável tem que ser dimensionado para essas duas situações. Eu tenho o dimensionamento, ele tem que aguentar o tráfego que vai ser colocado em cima dele, seja esse tráfego de pedestre ou de veículo, né? E ele tem que ter esse acúmulo hidráulico, que é o que eu pretendo com ele. Então, tem esses dois parâmetros na norma, assim como as questões de execução, né? A norma é completa nesse sentido. Nós temos um outro material, nós, a BCP, que também traz características mais trabalhadas nesse sentido da execução. Então, nós temos lá um materialzinho simples que fala em 13 passos para execução do pavimento permeável, que eu posso colocar também à disposição para vocês aí junto com esse material aqui do nosso curso, tá bom? Uma pergunta que é recorrente nas nossas conversas e palestras, né, Alex? Gostaria das suas considerações sobre cortes feitos no pavimento de concreto urbano e relativo à implantação e manutenção de água, esgoto, em relação ao pavimento de concreto, que se é um pouco mais complicado do que no pavimento asfáltico. Isso é bem recorrente, né? Essa é uma pergunta que sempre aparece, né? Quando a gente faz o treinamento presencial, eu já coloco uma tela já respondendo essas perguntas no final, mas aqui eu optei por não colocar. Mas é assim, eu costumo sempre dizer o seguinte: como que a gente faz essa mesma operação no pavimento asfáltico? Né? A pergunta que eu coloco para vocês todos que estão ouvindo. A gente vai lá, corta o pavimento onde você quer colocar a tubulação, onde você quer fazer o trabalho, executa o trabalho e refaz o pavimento. O pavimento de concreto vai ser exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nesse quesito. Isso tudo a dificuldade disso criou-se um paradigma em cima disso para justificar um não uso, né? Mas no fundo é a mesma coisa. Você vai cortar e você vai trabalhar e vai refazer isso. Obviamente que se eu tiver uma laje maior, eu vou ter que tomar um cuidado para que essa restauração esteja ligado de alguma forma com o que sobrou da minha laje anterior, para eu não ter recalque, para eu não ter um afundamento naquele ponto. Agora, trabalhando no ambiente urbano, com tráfegos mais leves e, consequentemente, com placas de tamanho menor, né, com placas de concreto, com lajes de largura e comprimento menores, nós vamos ter aí condições, inclusive, de placas de 1,5 m por 1,5 m, em algumas situações. Aí 1,5 m é muito mais fácil você ir lá e demolir uma placa e fazer o que você tem que fazer e reconstruir a placa inteira, do que você ficar fazendo remendo. E é justamente esse, eu até brinco, né, que um dos meus objetivos é lá na frente as nossas operações tapa-buraco, né, Djalma, entre aspas, seja um caminhão Munk das prefeituras andando com plaquinhas pré-moldadas de concreto, e eles vão lá, tem uma plaquinha danificada, quebra, tira fora e bota a placa nova e vida que segue, né, de uma forma rápida e prática, né? Se botar na internet, já tem vários lugares no mundo fazendo isso. Então a gente pode sim, e essa é a ideia, é simplificar, entendeu? A gente tem que simplificar isso. Não tem nenhum impeditivo em relação a fazer esse tipo de operação no pavimento de concreto. É um paradigma, é um mito que a gente tem que mudar, e obviamente que se eu tiver a condição de, no meu projeto, considerar travessias já preparadas para fazer esses serviços por baixo do meu pavimento, né, nas esquinas e tudo mais, não é só no pavimento de concreto que isso seria importante, é em todos os pavimentos, né, inclusive no pavimento asfáltico. E quanto mais eu puder tirar da região que eu vou trabalhar, né, o pessoal tem um projeto em Santa Catarina chamado Infravias, que é muito legal, que ele trabalha com toda essa infraestrutura da via sob a calçada, né, com uma estrutura pré-moldada e tudo mais. Quanto mais eu puder fazer isso, melhor, porque é mais fácil de fazer manutenção. Então, por que não? Né? Pensar um pouquinho mais em projeto. Né? Mas não impede, não tem nenhum impeditivo quanto a fazer esse tipo de operação.
Alex, tem algumas perguntas aqui que certamente você irá abordar na parte de execução. Então, o pessoal está Tá. perguntando aqui quais os equipamentos mais adequados. Tem umas duas perguntas aqui que dizem assim, eu tenho me deparado com alguns pavimentos de concreto que estão se deteriorando precocemente. Isso tem muito a ver com a execução propriamente dita, que certamente você irá abordar quais os passos corretos dessa execução para evitar que o concreto se Sim. deteriore mais rapidamente. Então, convido as pessoas que fizeram essas perguntas a assistirem amanhã, que amanhã isso será abordado. Só uma perguntinha aqui, antes da gente chegar já no final. Quais são os equipamentos? Não. Existe alguma contraindicação para o piso permeável pigmentado para o tráfego pesado? Essa é uma pergunta bem interessante, tá? Por quê? Em princípio, não há nenhuma restrição quanto ao uso do pavimento permeável para o tráfego médio e leve. Para o pesado, há sim, né? A própria norma vai deixar claro isso, qual que é o limite de tráfego a ser considerado no projeto. Mas, conversando com projetistas, com especialistas, o que eu tenho visto muito no mundo todo, que a gente tem acompanhado aí as informações, é trabalhar com pavimento permeável onde você não tenha um fluxo muito grande de veículos. Por quê? Porque o fluxo de veículos, o pneu batendo ali no pavimento, ele vai gerar uma série de... ele vai fazer com que esse pavimento colmate muito mais rápido, feche muito mais rápido. E a necessidade de manutenção maior em função disso, né, de você limpar esses poros para o pavimento continuar permeável. Então, a recomendação talvez seja de você tentar restringir o uso àquelas situações onde tem menos tráfego. Então, o estacionamento, como eu falei, a ciclovia, a calçada, áreas de praças e pátios, né, terminais, onde tem circulação de pessoa, que aí sim você vai ter uma manutenção mais tranquila e vai demorar mais para possibilitar isso. Mas tem acontecido muito, por exemplo, em pátios de supermercados e shoppings que usam muito permeável com uma visão de você permitir um espaço de circulação das pessoas sem acúmulo de água, né? Que é uma vantagem adicional, né? Você tira a água da superfície, as pessoas não pisam na água, né? E além disso, há uma possibilidade de você negociar uma área maior de estacionamento com o órgão público, com a gestão municipal e tudo mais. Então, dá para usar num tráfego médio, leve, no pesado não recomendaria de nenhuma forma, talvez trabalhar com ele, então trabalha com pavimento rígido, no convencional, na área de circulação e com uma faixa de permeável lateral que você possa direcionar a água para lá, talvez seja uma opção. Aí é uma questão de projeto, de discussão, né? Mas no tráfego leve poderia ser utilizado, mas em princípio a recomendação que eu acho mais prudente é trabalhar com ele em vaga de estacionamento, em ruas de tráfego mais leve, né? Então, por exemplo, você tem áreas de cidades que são áreas de praticamente de invasão e que estão sendo pavimentadas agora, onde quase que não existe circulação de veículos, né? Circulação de veículos são vias compartilhadas, que é calçada e via de leito carroçável ao mesmo tempo, estreitas, 4, 5 metros de largura, e que entra o veículo do morador no fim do dia e de manhã ele sai, às vezes, para trabalhar. Então, num caso desse, tranquilamente poderia ser utilizado um pavimento permeável, sem maiores danos. Para a gente finalizar, e até como mensagem final tua, acho que essa pergunta é bem pertinente. Como você tem visto as iniciativas do poder público de aproveitamento do espaço urbano nas cidades e como a BCP pode contribuir para este processo? Acho que para a mensagem final, né? Sim, é bem importante isso, Djalma, porque como eu coloquei lá no início, né, eu sempre gosto de trazer aquela contextualização. A gente foi acostumado e ensinado a trabalhar focado só no pavimento, e parece que o pavimento não conversa com as outras coisas, né? E eu acho que o maior espaço público que a gente tem em área, indiscutivelmente, são as ruas. Se você pegar e fizer a conta de qual que é a área de praças e parques que tem nas cidades e comparar isso com as ruas, indiscutivelmente as ruas têm muito mais área do que essas áreas específicas, né? Muito mais território do que esses espaços específicos.
e aí a gente não dá o uso para as ruas que deveria dar. Então, por que não contemplar, por exemplo, questões de lazer, de trabalhar um mobiliário um pouco melhor nesse espaço, arborização, proporcionar às pessoas um uso maior dessas ruas urbanas, né, que a gente tem, trazendo esses conceitos de você trazer, por exemplo, uma priorização diferente, né, para o pedestre, para o ciclista. Pensem num bairro residencial. Por que a gente tem que direcionar as vias de um bairro residencial prioritariamente para os veículos? Se basicamente essas vias ficam ali o dia inteiro sem uso e no final do dia, no início do dia, que as pessoas moram naqueles locais, né, elas não passam o dia todo ali, eles vão usar para circulação. O resto do dia são as pessoas que circulam a pé, que trabalham, que vão ali de bicicleta, fazer as suas coisas no entorno. Então, a gente começar a mudar isso e começar a aproveitar melhor esses espaços, certamente vai proporcionar uma qualidade muito maior, não só para as nossas ruas, mas para as nossas cidades como um todo. E tendo qualidade menor nessa infraestrutura, uma qualidade melhor da infraestrutura, certamente uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos, né? Acho que é por aí. Então, perfeito. Acho que com isso a gente encerra o nosso bate-papo de hoje, esse primeiro módulo. Agradeço a brilhante palestra do Alex, convido a todos para participarem amanhã. E a apresentação ficará disponível no nosso canal do YouTube, o canal da BCP, e também ficará disponível um link e a apresentação em PDF na página da BCP, bcp.org.br. Amanhã continuamos com o segundo módulo, que vai falar sobre execução e experiências latino-americanas e brasileiras. É isso, pessoal. Até amanhã, a gente se encontra. Obrigado novamente, Alex. Até amanhã, pessoal. Agradeço, Djalma, obrigado pela parceria e espero todos aí amanhã pela manhã para a gente fazer a parte de execução. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos.